Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. Porque o que você vai ouvir agora é inacreditável. No alto das colinas de Pedra Branca, onde o vento sussurrava preces antigas e os sinos ecoavam como lamentos no fim da tarde, havia um convento silencioso. Um lugar esquecido pelo tempo, onde os passos eram contidos, os olhares baixos e a fé era a única companhia constante. Foi ali que ela nasceu. Ou melhor, foi ali que foi deixada, ainda recém-nascida, envolta em panos brancos e lágrimas invisíveis. Seu choro ecoou pelos corredores frios do convento naquela madrugada, despertando as freiras como um sinal divino. Chamaram-na de Safie, que em árabe significa pura. E pura ela era. Cresceu entre os muros altos, sem nunca ver o mundo além das grades de ferro do jardim principal. Enquanto as outras meninas tinham sonhos coloridos com festas, vestidos e romances de conto de fadas, Safie aprendia a calar o coração. Era bela, de uma forma encantadora e inocente. Seu rosto parecia esculpido por mãos divinas, olhos grandes cor de mel, pele tão clara quanto o véu das freiras, e cabelos longos que desciam como uma cascata negra pelas costas. As irmãs diziam que ela era um anjo que Deus havia esquecido na terra. Mas no silêncio da noite, deitada em sua pequena cama de madeira, Safie não se sentia celestial. Sentia algo mais inquietante. Um vazio profundo. Um chamado que não compreendia. Um desejo reprimido, que se manifestava em sonhos estranhos, confusos e intensos. Ela nunca conheceu o toque de um homem, sequer ouviu uma palavra vinda de fora sem que fosse filtrada pela severidade das regras sagradas. Sua única rebeldia era o canto. Tinha uma voz que fazia os pássaros pousarem para ouvir. Mas até isso foi restringido, afinal, a beleza que encanta é a porta do pecado, diziam as freiras mais velhas. Safie aceitava tudo em silêncio. Até o dia em que ele apareceu. O homem chegou em um carro preto com vidros fumê, que contrastava como uma ferida aberta naquele lugar sagrado. Usava terno, óculos escuros e tinha uma postura firme, como se o mundo inteiro lhe devesse reverência. Seu nome era Emir Zahir, um milionário árabe cuja fama o precedia, misterioso, impiedoso nos negócios, e com gostos excêntricos. As freiras pareciam estremecer ao vê-lo. O encontro ocorreu em segredo, na sala da Madre Superiora. A porta ficou fechada por horas. Vozes abafadas. Silêncios densos. Safie não sabia o que estava sendo discutido, mas quando a madre saiu da sala, havia algo quebrado em seu olhar. Um peso. Um lamento. Naquela noite, enquanto Safie limpava os vitrais da capela, a madre se aproximou com passos lentos e mãos trêmulas. Minha filha, disse, como quem carrega o mundo nas palavras, sua missão foi revelada. Deus quer algo grande de você. Ela não entendeu. Mas não teve chance de perguntar. Em menos de 2 dias, suas roupas foram trocadas por um vestido longo de linho bege, e um véu diferente cobria seus cabelos. Pela primeira vez, seus pés tocaram o chão além do portão principal do convento. O mundo lá fora era barulhento, desordenado, assustador e fascinante. Safie não sabia o que esperava por ela. Mas o olhar de Zahir, quando a viu descendo os degraus do convento, dizia tudo. Havia fome em seus olhos. Um desejo escuro. Um propósito que ela não compreendia. A porta do carro se fechou atrás dela com um estalo que soou como uma sentença. E então, sem se dar conta, Safie deixou de ser um anjo enclausurado, para se tornar o novo segredo do homem mais sombrio do deserto. O carro seguia silencioso por estradas que pareciam não levar a lugar nenhum. Safie observava pela janela as montanhas ao longe e os desertos que se estendiam como um mar sem fim. Tudo era novo. Tudo era estranho. Tudo era assustador.
Zair não disse uma só palavra. Apenas olhava para frente, como se sua mente estivesse em outro lugar. O perfume dele era forte, amadeirado, com algo quente que incomodava e hipnotizava ao mesmo tempo. Ele parecia um homem talhado em pedra, severo, intocável. E ainda assim, havia algo naquele silêncio que a deixava inquieta. Um fascínio inexplicável. Quando chegaram, o céu já tingia de vermelho o horizonte. A mansão de Zair parecia um castelo esculpido em ouro e mármore. Portões de ferro se abriram com lentidão, revelando jardins simétricos, fontes silenciosas e colunas que tocavam o céu. Tudo ali era grande demais. Frio demais. Belo demais. Este é o seu novo lar, disse ele, finalmente, com uma voz grave, carregada de autoridade. Safi apenas assentiu, engolindo o medo seco que descia pela garganta. Ela foi conduzida para dentro por uma criada que não lhe dirigiu uma palavra. Atravessaram corredores imensos, repletos de tapeçarias persas, esculturas e espelhos. A mansão era silenciosa como o convento, mas ali o silêncio tinha outro peso. Não era sagrado. Era perigoso. No quarto, tudo estava disposto com perfeição. Havia um vestido deixado sobre a cama. De seda. Vermelho. Justo. Safi tocou o tecido com os dedos e sentiu um arrepio subir pela espinha. Nunca havia usado nada assim. No convento, cor era vaidade. Ali, cor era uma arma. E ela já estava no campo de batalha. Pouco depois, uma criada bateu à porta. O senhor Zair quer vê-la. Agora. Safi sentiu o coração acelerar. As mãos suavam. O corpo parecia pequeno demais para a alma que gritava por dentro. Vestiu o traje devagar, tentando esconder o corpo da própria imagem no espelho. Quando terminou, não se reconhecia mais. Foi guiada até uma grande sala onde Zair estava de pé, à frente de uma lareira acesa. O fogo projetava sombras em seu rosto, tornando-o ainda mais enigmático. Você sabe por que está aqui, Safi? Ele perguntou, sem virar-se. Ela hesitou. Para servir, senhor? Ele riu. Um riso baixo, quase cínico. Servir, não. Você foi comprada. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Comprada. Mas não se preocupe, disse ele, virando-se para encará-la, eu não toco no que é frágil antes de entender como funciona. Seus olhos percorreram o corpo dela com uma lentidão quase cruel. E quando ele se aproximou, cada passo pareceu ecoar dentro do peito de Safi. Ela queria correr. Queria gritar. Mas não conseguia se mover. Zair parou diante dela e ergueu o queixo da jovem com um dedo. Você é linda. E inocente. Inacreditavelmente inocente. Sua voz caiu como um veneno doce. Mas eu não acredito em pureza. Toda mulher esconde algo. Um grito. Um desejo. Um passado. Eu vou descobrir o seu. Ela recuou um passo, sentindo as pernas tremerem. Mas não havia para onde fugir. Não naquele palácio de silêncio e mármore. A partir de agora, disse ele, você viverá sob minhas regras. Sua rotina, seu sono, sua comida, sua roupa, tudo passará por mim. Você vai aprender. E no momento certo, vai me agradecer. E então ele se afastou, deixando Safi ali, sozinha, com o coração em frangalhos e os olhos marejados. Algo profundo e irreversível havia começado. Naquela noite, deitada em uma cama macia demais, envolta em lençóis perfumados e pensamentos sufocantes, ela sentiu as lágrimas escorrerem. Mas não era apenas tristeza.
Era algo mais, uma revolta surda contra o destino, e um desejo proibido que se escondia sob camadas de medo. Do lado de fora da porta, Zair observava pelo monitor de segurança. Seus olhos, antes frios, pareciam perturbados. "O que você tem, menina?" murmurou para si mesmo. "Por que me perturba tanto?" Ele apagou o monitor. Mas não conseguiu dormir. Nem ela. E assim, sem que nenhum dos dois percebesse, um jogo perigoso e encantador havia começado, um jogo onde a pureza enfrentaria o pecado, e o fascínio lutaria contra o medo. Quando o sol nasceu sobre as dunas douradas, pintando o céu com tons de fogo e silêncio, Safi ainda não havia dormido. Seus olhos permaneceram abertos durante toda a noite, fitando o teto do quarto que mais parecia uma jaula de luxo. Ali não havia o cheiro do incenso sagrado do convento. O ar era pesado com perfume de rosas e algo mais, algo quente, masculino, que grudava na pele e na alma. Era como se tudo ao redor dela tivesse sido criado não para acolher, mas para testar. Para provocar. Ela se levantou sem saber ao certo por quê. Talvez fosse o instinto. Talvez o medo. Vestiu-se com um robe branco que encontrara no closet silencioso e caminhou até a varanda de mármore. Do alto, podia ver os jardins simétricos sendo regados por empregados em silêncio. Mais além, o deserto infinito. E no centro daquele mundo, estava ele. Zair. O homem que agora controlava seu destino. Sentado em uma mesa comprida sob a sombra das palmeiras, ele tomava café com a mesma frieza com que olhava o mundo. Usava uma túnica escura, os cabelos cuidadosamente penteados para trás. Quando viu Safi na varanda, ergueu os olhos, mas não sorriu. Apenas fez um gesto com o dedo indicador. Ela entendeu. Era para descer. Agora. Cada passo até o jardim foi uma batalha interna. A areia branca sob seus pés, o som da fonte, os olhares discretos dos empregados. Tudo gritava que ela não pertencia àquele lugar. "Sente-se", disse Zair, sem esperar sua resposta. Havia uma cadeira posta ao lado dele. Safi obedeceu, tentando manter os olhos baixos. "Dormiu bem?" Ela hesitou. Depois, respondeu. "Não, senhor." Ele a observou, demoradamente. Depois sorriu, mas era um sorriso que não trazia conforto. Era um sorriso de predador. "Vai se acostumar. Este lugar costuma ser inesquecível." Safi sentiu um arrepio. "Hoje você conhecerá suas novas funções", continuou ele. "Neste palácio, nada é por acaso. Você foi escolhida, Safi. Escolhida por algo que nem você entende ainda." Ela o fitou por um instante, confusa. "E o que esperam de mim?" Zair inclinou-se levemente. Seu rosto agora estava mais perto. Os olhos negros, profundos, fixos nela. "Espero que aprenda. Que escute. Que obedeça." Mas acima de tudo, ele passou a ponta do dedo pelo pulso dela, causando um choque de sensações. "Espero que resista. Porque a pureza só é bela quando luta para não ser corrompida." A frase a fez estremecer. Como se uma profecia tivesse sido lançada sobre sua alma. Naquela tarde, Safi foi levada por Yasna, a criada mais antiga da casa, para conhecer a rotina. Mas ao contrário do convento, ali não se servia a Deus, servia-se ao desejo de um homem. Nada era feito sem que ele aprovasse. A comida, a música, as flores, as roupas. Tudo era escolhido para agradá-lo. Ou provocá-lo. "Você precisa entender uma coisa, menina", disse Yasna com um olhar firme. "O Sr. Zair é um homem difícil. Não ama ninguém.
e não perdoa erros. E por que eu estou aqui? Perguntou Safie, a voz quase falhando. Yasna hesitou. Depois sussurrou. Porque ele quer provar algo. A ele mesmo. A você. Ao mundo. Mas tome cuidado, nem todos voltaram do que ele chama de jogo. Safie sentiu o sangue gelar. À noite, uma nova ordem, ela deveria vestir o traje deixado sobre a cama e ir até o salão principal. O vestido era dourado, justo, com fendas que revelavam mais do que escondiam. Ela tentou resistir, mas o medo falou mais alto. Vestiu-se com as mãos trêmulas e desceu. O salão estava à meia luz, com cortinas de veludo e um piano tocando ao fundo. Zair estava lá, esperando, com uma taça de vinho na mão. Aproxime-se, ordenou. Ela caminhou até ele como quem caminha para um abismo. Safie caminhou até ele como quem avança num campo minado, cada passo ecoando dentro de si como um tambor de guerra. A sala era ampla, de teto altíssimo, decorada com colunas, tapeçarias e abajures dourados que lançavam sombras dançantes. Tudo ali parecia feito para seduzir, ou para capturar. Zair estava de pé, vestindo um terno negro impecável. Seus olhos a percorriam com lentidão, como se despisse cada camada de sua alma antes mesmo de tocá-la. Quando ela parou à sua frente, o silêncio se instalou como um peso invisível. Gire, ele ordenou, em tom baixo, porém firme. Ela hesitou. Eu disse, gire, repetiu, sem elevar a voz, mas com uma autoridade que cortava o ar. Safie obedeceu. Lentamente, deu uma volta sobre si mesma, o vestido dourado esvoaçando ao redor de seu corpo frágil. Zair observava com os olhos semicerrados, como quem avalia uma obra de arte, ou uma armadilha. Você não faz ideia do quanto sua presença me perturba, ele disse por fim. Sua pureza é uma afronta à minha natureza. E é por isso que eu a comprei. Safie ergueu os olhos, assustada. Eu não pedi para estar aqui. E no entanto, aqui está. Isso diz mais sobre o mundo do que sobre você, não acha? Ele se aproximou, bem devagar, até que suas mãos tocaram os ombros dela. O calor do toque era real, presente, quase doloroso. Safie sentiu a pele arrepiar. Seus lábios tremeram. Havia medo, sim, mas também um desejo proibido surgindo em sua carne inocente. Algo que ela nunca havia sentido antes, algo que não compreendia, e por isso mesmo a assustava ainda mais. Você teme a mim? Ele perguntou, com a voz rouca. Ela engoliu seco. Sim. Zair inclinou-se e sussurrou junto ao ouvido dela. Continue temendo. O medo te mantém viva. Num gesto inesperado, ele segurou o queixo dela e a encarou bem de perto. Por um segundo, os rostos estavam tão próximos que seus narizes quase se tocavam. Safie sentia a respiração quente dele contra sua boca. Sua mente gritava para recuar, mas o corpo permanecia imóvel, como hipnotizado. Um dia, você me pedirá para tocá-la, disse ele, sem tirar os olhos dos dela. E quando isso acontecer, será tarde demais para voltar atrás. Então ele se afastou, deixando o ar ao redor dela mais frio, mais pesado. Virou-se de costas, pegou a taça de vinho e caminhou até o piano, tocando algumas notas despretensiosamente. Safie ficou ali, parada, sem saber o que fazer. Sentia o coração descompassado e os joelhos fracos. O que era aquele homem? Um monstro? Um senhor cruel? Ou, um espírito perdido em sua própria escuridão? Ela mal percebia, mas seus olhos começavam a vê-lo de forma diferente. Não com aceitação, longe disso. Mas com uma espécie de curiosidade.
Zair era o oposto de tudo o que ela havia aprendido. Um mundo de extremos, de sombras, de riscos. Pode ir agora, ele disse sem olhá-la. Ela girou nos calcanhares, aliviada. Mas quando passou pela porta, ouviu algo que a fez parar. A partir de amanhã, você passará as tardes comigo. Todos os dias. Quero que me conte sobre o que aprendeu no convento. Quero que cante. E quero que me olhe nos olhos enquanto faz isso. Safie não respondeu. Mas algo dentro dela se quebrou, ou se abriu. Ela não sabia. Apenas caminhou de volta para o quarto como se estivesse saindo de uma tempestade, e entrando em outra. Naquela noite, novamente, não dormiu. Zair, no piano, continuou tocando notas soltas no escuro, até o vinho acabar e o piano silenciar. Ele olhou para a taça vazia e murmurou: "Essa menina vai me destruir." Ao amanhecer, Yasna trouxe o café da manhã e a encontrou sentada na beira da cama, de olhos perdidos na janela. "A noite foi longa?" Safie assentiu, sem olhar. "Está apenas começando, menina", disse Yasna com pesar. "Você ainda não sabe o que ele quer de você. Mas eu sei. E não desejo isso a ninguém." "Ele vai me machucar?" Yasna suspirou. Zair não fere com mãos. Fere com olhos. Com palavras. Com promessas não feitas. Ele testa até ver o quanto uma alma pode suportar antes de quebrar. E o que ele faz com os pedaços depois, é o que me assusta. Safie sentiu o estômago revirar. E ainda assim, havia algo nela, uma força que nem as freiras cultivaram, algo inexplicavelmente profundo, que começava a crescer. Talvez fosse fé. Talvez fosse instinto. Mas uma coisa ela já sabia: não deixaria que aquele homem a quebrasse sem antes entender por que ele mesmo estava em ruínas. E foi com essa determinação silenciosa que ela se levantou, respirou fundo, e se preparou para enfrentar o dia seguinte ao lado do homem mais perigoso que já conhecera. As tardes tornaram-se um ritual estranho. Todos os dias, ao cair do sol, Safie entrava no grande salão de janelas douradas onde Zair a esperava como um rei entediado em seu trono. Ela cantava. Ele escutava. Às vezes com os olhos fechados. Outras, fixos nela, como se cada nota da melodia fosse uma peça arrancada de sua alma. "Você aprendeu isso no convento?" Ele perguntou um dia, enquanto ela terminava uma canção em latim. Sim. A música era a única forma que tínhamos de sentir liberdade. Zair sorriu de lado. Um sorriso que não escondia a dor. Liberdade. Um conceito perigoso. Safie nada respondeu. Mas naquele momento, o silêncio deles dizia mais do que qualquer palavra. Naquela noite, Zair mudou as regras. "Hoje não quero que cante. Quero que venha até o Salão Norte. Há algo que desejo lhe mostrar." Ela o seguiu pelos corredores longos da mansão. O lugar parecia maior à noite. Mais escuro. Mais carregado de significados que escapavam à compreensão. O Salão Norte era um cômodo menor, com velas acesas nas paredes, cortinas pesadas e almofadas no chão. Havia algo íntimo naquele espaço. Algo que parecia indevido. Zair trancou a porta. Safie congelou. "Não precisa temer", ele disse, sem pressa. "Ainda não." Ela o olhou, confusa, e então ele fez algo inesperado. Sentou-se no chão, tirou os sapatos e apontou para uma almofada à frente dele. "Sente-se." Ela hesitou, mas obedeceu. Estava de frente para ele agora. Mais perto do que jamais estiveram. "Sabe por que escolhi você?" Safie respondeu com um sussurro.
Porque sou pura. Ele riu. Um riso baixo, quase triste. Porque você é o oposto de tudo que conheço. E eu preciso saber se isso é real. Ou apenas mais uma fantasia criada para me torturar. Zahir estendeu a mão e tocou a dela. O gesto foi lento, estudado. Safi sentiu a pele arder. O toque era quente. Dominante. Mas também, gentil? Seu corpo inteiro enrijeceu, como se o instinto gritasse fuja enquanto algo mais fundo dizia fique. Ele passou os dedos pela palma da mão dela, depois pelo pulso, até alcançar o antebraço. Um toque leve. Mas que a consumia por dentro. Você treme, ele sussurrou, se aproximando ainda mais. Safi tentou puxar a mão, mas ele a segurou. Por quê? Porque tenho medo, ela disse, sem conseguir conter a verdade. Zahir inclinou-se, tão próximo que o nariz roçou o dela. E medo, é o que mais me excita. Ela sentiu a respiração prender. O mundo girar. O corpo todo estremecer com aquela frase, crua, assustadora, mas hipnotizante. Havia algo nele que a fazia querer fugir e ao mesmo tempo, se perder. Você vai tentar me corromper? Ela perguntou, com a voz embargada. Zahir sorriu devagar, seus olhos ardendo em uma escuridão profunda. Não. Eu vou esperar você implorar por isso. O silêncio se tornou insuportável. Os olhos de Safi estavam fixos nos dele, e por um instante, parecia que o tempo havia parado. Ela respirava com dificuldade. O ar ao redor deles era denso, como se cada partícula estivesse carregada de tensão, desejo reprimido e medo. Você não vai me tocar, ela murmurou, como quem tentava convencer a si mesma. Zahir se aproximou mais. O suficiente para que ela sentisse o calor de sua pele contra a dela. Talvez não hoje, respondeu, sem pressa, mas a cada dia que passa, você se aproxima um pouco mais de mim. Mesmo sem querer. Ela se afastou num salto, quase tropeçando nas almofadas. O coração batia descompassado, como se quisesse escapar do próprio peito. Mas ele apenas a observava, sem mover um músculo, como um predador paciente. Não entendo você, disse ela, com a voz baixa. Às vezes parece cruel. Outras, parece quebrado. Zahir ficou em silêncio por um instante. Então, com um suspiro quase imperceptível, ergueu-se do chão. Talvez eu seja os dois. Ele caminhou até a estante e pegou uma caixinha de madeira escura. Entregou-a a Safi com um gesto sutil. Ela hesitou antes de abrir. Dentro, havia um colar delicado com uma pedra de ônix no centro. Negro como os olhos de Zahir. E frio como o medo que a acompanhava desde que chegou ali. Use isso amanhã. Quero ver como fica em você. Isso é um presente? Isso é uma marca. Um lembrete. Ele se aproximou mais uma vez, até que seu rosto estivesse próximo ao dela. De que você não é mais livre. Safi segurava a caixinha com as mãos trêmulas. Não sabia se deveria jogá-la no chão ou escondê-la junto ao coração. Tudo nela estava em guerra. Os ensinamentos do convento, sua fé, sua inocência, e essa estranha sensação de querer entender aquele homem. Mas naquele momento, uma certeza se formava em seu peito, ele a queria quebrar. E ela, por mais frágil que parecesse, não se deixaria destruir com facilidade. Eu não sou sua propriedade, Sr. Zahir, disse, com a voz mais firme do que esperava encontrar dentro de si. Os olhos dele brilharam com algo entre surpresa e admiração. Ainda não. Mas você vai perceber, há algo em você que nasceu para me pertencer. Ele saiu do cômodo sem dizer mais nada.
Naquela noite, Safie trancou a porta por dentro e se deitou com o colar ainda nas mãos. Sentia o peso da pedra como um símbolo de algo que ela não sabia nomear. O rosto de Zair insistia em aparecer nos seus pensamentos, invadindo o silêncio que sempre a protegeu. E com ele, vinham as palavras, e o toque. Desejo reprimido. Era isso. Ela, que fora criada para ser pura, santa, intocável, agora se sentia atravessada por sensações que não compreendia. Desejos que queimavam sob a pele, confusos, proibidos. Lá fora, o vento uivava sobre o deserto como um aviso. Como uma profecia. Zair, por sua vez, estava em seu escritório. Sozinho. O rosto escondido entre as mãos. A lembrança do corpo dela diante de si, a fragilidade da voz, a firmeza nos olhos. Tudo o enfraquecia. Ele havia comprado aquela menina para dominá-la. Para provar a si mesmo que ainda controlava tudo. Que podia dobrar até mesmo a luz mais pura. Mas o que encontrou, foi outra coisa. Algo que o fazia sentir medo. Sim, medo. Medo de que ela o visse como ninguém jamais viu. De que atravessasse suas máscaras e encontrasse aquilo que ele mesmo não ousava encarar. O menino ferido. O homem sozinho. A alma vazia. Zair serviu-se de um último gole de vinho. Mas era ela quem o embriagava agora. Na manhã seguinte, Yasna entrou no quarto e encontrou Safie de pé, olhando-se no espelho com o colar no pescoço. A pedra escura contrastava com a pele clara, revelando uma beleza inacreditável, quase sobrenatural. Vai usar mesmo? Perguntou a criada. Ele mandou. Você não é obrigada. Mas estou marcada de qualquer forma. Aqui, disse ela, tocando o próprio peito. E aqui, completou, levando a mão à cabeça. Yasna suspirou, resignada. Depois a ajudou com o vestido, ajustou o véu e a conduziu até o jardim interno, onde Zair já a esperava. Ele olhou para ela como se estivesse diante de uma miragem. A boca se abriu num suspiro silencioso. E então disse, com um tom mais baixo do que nunca. Perfeita. Safie não respondeu. Apenas se sentou diante dele, mantendo os olhos fixos nos dele, como ele havia pedido desde o início. Mas naquele dia, havia algo diferente em seu olhar. Ele percebeu. E, pela primeira vez, não teve certeza de quem estava dominando quem. Nos dias seguintes, algo mudou no ar da mansão. O que antes era tenso e cortante, agora ganhava contornos de algo mais denso, fascinante, perigoso, mas estranhamente envolvente. Safie já não andava como uma prisioneira. Seus passos, ainda tímidos, carregavam uma espécie de consciência silenciosa. Como se ela soubesse o que despertava em Zair, e como isso o desarmava. Ela não fazia por querer. Era natural. Mas essa naturalidade era, talvez, o que mais o desconcertava. Certa manhã, enquanto lia um dos livros deixados na biblioteca, ouviu passos se aproximando. Era Yasna. Você tem o dom da paciência, disse a criada, observando-a de longe. No convento, aprendi a ouvir mais do que falar, respondeu Safie, com suavidade. Aqui, isso pode salvar sua alma. Safie fechou o livro devagar. Yasna, por que todas as criadas abaixam os olhos quando ele entra? Por que ninguém o encara? A mulher hesitou. Depois caminhou até a janela e olhou para fora, como se buscasse coragem na luz do dia. Porque já vimos o que acontece quando alguém atravessa a fronteira que ele impõe. Houve uma mulher, antes de você. O que aconteceu com ela? Ela tentou amá-lo. E pagou um preço alto demais. A voz de Yasna tremia.
Desde então, ele não permite aproximações. Mas com você, é diferente. Ele não sabe lidar com o que sente. Está lutando. E quando Zair luta, todos ao redor se machucam. Safi sentiu o coração apertar. Queria perguntar mais. Queria saber quem era aquela mulher. O que exatamente havia acontecido. Mas não ousou. Mais tarde, naquele mesmo dia, Zair a chamou para o jardim interno. Estava diferente. Usava uma camisa aberta, sem o tradicional terno. Seus pés descalços tocavam o mármore quente como se buscassem contato com a realidade. Gosta deste lugar? Perguntou ele, sem preâmbulos. É bonito, mas me lembra uma prisão. Ele sorriu. Um sorriso melancólico. É exatamente isso. Uma prisão bonita. Como eu. Ela o olhou. E pela primeira vez, enxergou o homem além do poder. O homem com olhos carregados de cansaço, com a pele marcada por noites insones, e um coração que, talvez, não estivesse morto. Por que você se esconde, Zair? A pergunta o atingiu como um golpe inesperado. Ele caminhou até ela, lentamente, e sentou-se ao seu lado no banco de pedra sob a árvore de jasmim. Porque o mundo não perdoa fraquezas. Porque fui treinado desde pequeno a nunca chorar, nunca tremer, nunca amar. E quando me permiti amar, me destruíram. Quem? Sussurrou ela. Zair permaneceu em silêncio por longos segundos. Depois, respondeu. A mulher que eu achei que me pertencia. Ela me traiu. Com meu próprio irmão. Fugiram juntos. E deixaram uma carta. Nela, diziam que eu era incapaz de amar, porque só sabia controlar. Safi sentiu uma dor no peito. Um peso. Uma espécie de compaixão que nascia junto com algo novo, ternura. Ela não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou a dele, devagar, com receio, mas também com uma coragem que nem sabia que possuía. Zair não a afastou. Nem falou nada. Mas naquele gesto silencioso, algo se quebrou dentro dele. Ou talvez, tivesse começado a se curar. O toque de Safi era leve, hesitante, mas real. A ponta de seus dedos roçava a pele de Zair como se buscasse confirmar que ele era feito de carne, e não apenas de pedra e escuridão. Ele não afastou a mão. Nem falou. Apenas a observou com um silêncio denso e incômodo, como se cada batida de seu coração gritasse verdades que ele havia sufocado durante anos. Eu não sou ela, disse Safi, por fim. Eu sei. Ela recuou um pouco, surpresa pela resposta tão imediata, tão segura. Mas havia dor na voz dele. Dor e algo mais. Algo profundamente encantador que surgia sob as ruínas. Então por que me trata como se eu fosse sua inimiga? Zair inclinou-se, apoiando os cotovelos nos joelhos e cruzando os dedos diante da boca. Porque não sei o que você é para mim. Ainda não. E isso me enfraquece. Ele olhou para ela. E eu odeio me sentir fraco. Safi absorveu as palavras com o coração acelerado. De algum modo, sentia que aquilo era um sinal. Uma rachadura na muralha. E que era ali, naquele espaço frágil, que ela deveria pisar com mais delicadeza. Talvez você não esteja fraco, Zair. Talvez esteja apenas, vivo. Ele arqueou uma sobrancelha. Você fala como se soubesse o que é viver. Eu não sei, ela admitiu, com sinceridade tocante. Mas estou aprendendo. E acho que você também está. O silêncio entre eles não era mais ameaçador. Era íntimo. Como se, por fim,
as máscaras começassem a cair. E mesmo que os dois não entendessem o que estava nascendo ali, ambos sentiam. Nos dias que seguiram, Zahir a levou a lugares da mansão que ninguém mais pisava. A sala dos espelhos, onde ele dizia que o mundo mostrava quem realmente éramos. O jardim secreto, onde cresciam flores que só desabrochavam à noite. E a biblioteca oculta, repleta de livros proibidos, histórias de amor trágico, poesia sufocada, segredos que dormiam entre páginas empoeiradas. Safi lia para ele. Ele escutava. Às vezes de olhos fechados. Às vezes de pé, observando-a como se cada palavra tirasse dele uma armadura invisível. Sabe o que mais me assusta em você? Ele disse certa noite, enquanto ela lia um poema persa antigo. O quê? Que você me faça desejar ser um homem melhor. Ela fechou o livro. Seu coração doía. Mas era uma dor boa. Uma dor de quem está sentindo pela primeira vez. E por que isso te assusta? Zahir se aproximou devagar, como quem tem medo de assustar um pássaro. Quando parou diante dela, seus olhos estavam mais calmos do que nunca. Não havia mais arrogância. Só medo e fascínio. Porque não sei como ser melhor. Nunca aprendi. Só sei ferir. Tomar. Controlar. Safi levantou-se com suavidade. Estava tão perto dele que podia sentir o calor de sua pele. Seus olhos subiram devagar até encontrarem os dele. Eu também não sei amar, Zahir. No convento, só me ensinaram a ter fé. Mas fé é acreditar sem ver. E eu, ela engoliu seco, estou começando a acreditar em você. As palavras o atingiram mais do que qualquer golpe. Ele recuou meio passo. Depois, num impulso contido por anos, tocou o rosto dela. Suas mãos estavam quentes, trêmulas. O polegar roçou a bochecha dela com uma delicadeza que contrariava tudo o que ele representava. Você é perigosa, menina, sussurrou ele. Eu? Sim. Porque me faz querer tocar sem machucar. E eu não sei se sou capaz disso. Ela não respondeu. Apenas fechou os olhos, aceitando o toque como quem se entrega à primeira chuva após um deserto. Mas então, como se assustado com a própria vulnerabilidade, Zahir se afastou de repente. Vá, ordenou, em voz baixa. Antes que eu faça o que jurei nunca mais fazer. Safi recuou, os olhos marejados. O que você jurou, Zahir? Ele virou o rosto, encarando a escuridão do jardim. Amar. Ela deu mais um passo para trás, sentindo o peito apertar. Depois girou nos calcanhares e saiu, deixando-o sozinho, de pé, cercado por flores que só se abriam no escuro. Naquela noite, Safi chorou em silêncio pela primeira vez. Mas não por medo. Chorou por ele. Por aquilo que viu no fundo dos olhos dele, um menino perdido. Um homem ferido. Uma alma cansada de lutar contra a própria luz. E mesmo sem entender, mesmo sem saber para onde tudo aquilo a levaria, uma certeza crescia dentro dela. Ela não fugiria. Não até descobrir o que havia por trás do homem que tentava ser sombra, mas que começava a brilhar só de tê-la por perto. A chuva caiu sobre o deserto naquela noite como um milagre. Gotas grossas e lentas desciam pelo mármore da mansão, como se o céu estivesse chorando tudo o que Safi ainda não conseguia. Ela assistia à tempestade da varanda de seu quarto, vestida com uma camisola leve, os cabelos soltos e os pés descalços no frio do chão. Havia algo no ar, denso, pulsante, que não sabia nomear. Mas sentia. Não era tristeza. Era ânsia. Como se tudo dentro dela gritasse por algo que o corpo ainda não conhecia, mas a alma já pressentia.
Do outro lado da casa, Zair também estava desperto. Não conseguia dormir desde o dia em que ela o tocou. Desde o dia em que ela acreditou nele. Aquilo o desmontava. O fazia odiar e desejar sua presença com a mesma intensidade. Ele caminhava de um lado para o outro, tenso, o hobby entreaberto no peito, a respiração irregular. Até que parou diante de uma das telas da casa de segurança, onde ela aparecia, sozinha, olhando a chuva, bela como uma visão. E ele cedeu. Os passos dele ecoaram pelo corredor como batidas em um tambor de guerra. Cada vez mais próximos. Até que ela sentiu. Antes mesmo de vê-lo, sentiu. A porta se abriu sem aviso. Mas ele não a invadiu. Parou. Olhou-a. Havia algo novo nos olhos dele, vulnerabilidade. Não arrogância, não domínio, não poder. Apenas, um homem. Você não dorme? Ele perguntou, com a voz mais baixa que o habitual. A chuva não me deixa. Ela desviou os olhos. Nem meus pensamentos. Zair caminhou até ela devagar. Sem pressa. Como se não quisesse assustá-la. Como se a presença dela fosse algo sagrado demais para ser tocado com pressa. Eu tentei te evitar, ele confessou, parando a poucos passos. Mas você é como a tempestade. Quando menos percebo, já me inundou. Safi o encarou, e a distância entre eles se tornou insuportável. Eu não sei o que você quer de mim, Zair. Ele deu mais um passo. Nem eu. Mas sei o que não quero, te perder antes mesmo de te conhecer. Ela estremeceu. Você me comprou. Eu não tive escolha. Eu sei. A voz dele falhou por um segundo. Mas hoje, se você quiser que eu vá embora, eu vou. Silêncio. Um trovão explodiu ao longe. Safi fechou os olhos por um instante. E quando abriu, deu um passo à frente. O passo que Safi deu em direção a ele não foi só físico. Foi emocional. Foi íntimo. Foi, talvez, o gesto mais corajoso de toda sua existência. Não era apenas uma aproximação, era uma escolha. Zair a observava como quem contempla um milagre com medo de quebrá-lo. Seu peito subia e descia com dificuldade. Havia algo preso na garganta, algo que nunca ousou dizer a ninguém. Ela se aproximou mais, sentindo o calor que emanava do corpo dele. Suas mãos tremiam, mas não recuavam. Com um gesto tímido, tocou a borda do hobby que ele usava. O tecido escorregou entre os dedos dela com delicadeza, como se o universo inteiro segurasse a respiração. Zair a deixou fazer. Não a guiou. Não a impôs. Pela primeira vez, apenas sentiu. Eu tenho medo, ela confessou, com a voz embargada. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, com uma doçura impensável para um homem que costumava esmagar tudo o que tocava. Então me deixa mostrar que o medo pode virar ternura, sussurrou. E então, o beijo. Lento. Quase inseguro no início. Como se ambos estivessem atravessando um campo de minas emocionais. As bocas se tocaram com hesitação, depois com desejo contido, e finalmente com entrega total. Era um beijo de dois mundos que colidiam. Do sagrado com o profano. Do passado ferido com a esperança de um futuro. Zair a tomou nos braços e a carregou até o centro do quarto, com a mesma reverência de quem segura uma relíquia. Depositou-a sobre os lençóis brancos como neve, e se sentou ao lado, olhando-a como se pedisse permissão silenciosa. Você pode dizer não, murmurou. Mesmo agora. Mas Safi não disse. Apenas ergueu a mão e a passou pelo rosto dele com suavidade.
Me mostra quem você é, quando não está escondido. Aquilo foi o suficiente. Ele a despiu lentamente, peça por peça, como quem descobre um segredo antigo. E a cada toque, Safie sentia como se estivesse renascendo. A pele se arrepiava, o coração disparava, os sentidos despertavam como se jamais tivessem vivido antes. Ela era uma flor desabrochando sob tempestade. E ele, um homem que enfim aprendeu a tocar sem destruir. Quando ele se deitou ao lado dela, seus corpos se encaixaram como se tivessem sido feitos um para o outro. Os olhos nunca se desviaram. O tempo deixou de existir. Zahir a tomou com delicadeza. Lentamente. Cada gesto era um pedido de confiança. Cada suspiro, uma promessa não dita. Ela chorou. Não de dor, mas de algo muito mais profundo, libertação. Porque ali, naquela noite de chuva, ela deixava de ser apenas a virgem do convento. Ela se tornava mulher. Não pela carne, mas pela alma. Pela coragem de sentir. Pela decisão de amar alguém que o mundo inteiro temia. E Zahir, o homem temido, o dominador, o intocável, chorou também. Pouco. Mas chorou. Porque nunca havia amado ninguém assim. Depois do amor, o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Cheio. Profundo. Eles estavam deitados lado a lado, nus sob os lençóis. Safie com o rosto no peito dele, ouvindo o som do coração. Zahir com a mão nos cabelos dela, como quem tenta manter um sonho ao alcance. O que acontece agora? Ela perguntou, baixinho. Ele demorou a responder. Agora, eu aprendo a ser um homem. Ela o olhou. E eu? Zahir acariciou sua face com os dedos, depois sussurrou. Você me ensina a amar. Do lado de fora, a tempestade cessava. Mas dentro daquelas paredes, a verdadeira revolução só estava começando. Os dias após aquela noite pareciam ter outro sabor. Safie andava pelos corredores da mansão como alguém que pertencia ali. Não mais como prisioneira, mas como mulher. Seus olhos brilhavam de um jeito novo, como se finalmente tivesse encontrado uma resposta que buscava desde menina. Zahir também havia mudado. Ainda era calado, firme, severo, mas havia nele uma suavidade que antes parecia impossível. Seus toques eram mais frequentes, seus silêncios menos afiados. À noite, ele a escutava falar do convento, das orações, das estrelas que ela via da janela do quarto onde cresceu. E Safie, por sua vez, o ouvia contar dos dias em que não era ninguém, apenas um menino rico tentando ser visto pelo pai que o ignorava. Eles estavam se descobrindo. Mas toda verdade que nasce, desperta fantasmas adormecidos. Foi numa tarde, quando Safie passeava sozinha pelo jardim, que tudo começou. Um homem desconhecido se aproximou. Era belo, jovem, de olhos claros e sorriso aberto. Um novo guarda da propriedade, segundo Yasna. Nunca vi ninguém como você aqui, disse ele, num árabe arrastado. Deve ser nova. Safie sorriu, com educação. Eu não costumo sair muito do meu quarto. Uma flor dessas não deveria murchar sozinha, ele disse, em tom brincalhão, mas educado. Antes que ela pudesse responder, uma sombra caiu sobre os dois. Zahir. O olhar dele era puro aço. Os punhos cerrados. O queixo tenso. Volte ao seu posto, disse ao guarda, em tom gélido. O rapaz abaixou a cabeça, envergonhado, e se afastou. Safie tentou explicar, mas Zahir não quis ouvir. Agarrou seu braço com força, sem machucá-la, mas com firmeza. É assim que você se comporta quando estou longe?
sussurrou entre os dentes. Sorrindo para qualquer homem que passa? Ela o encarou, perplexa. Você está me acusando? Estou te observando. Isso é diferente. Eu apenas fui gentil. Você não é paga para ser gentil. É minha. As palavras cortaram como lâminas. Eram frias. Dolorosas. Regressivas. Como se, de repente, ele tivesse esquecido tudo o que viveram na noite da chuva. Como se o medo dentro dele fosse mais forte que o amor nascendo em silêncio. Não sou uma mercadoria, Zair, disse ela, com a voz firme. E se tudo o que tivemos não significou nada para você, então me liberte. Ele empalideceu. Está me ameaçando? Estou te dando uma escolha. Os olhos dele arderam. Mas não de raiva. De desespero. Zair não soube o que responder. Apenas a soltou e se afastou, como um homem que prefere se esconder da dor a encará-la. Safi ficou ali, sozinha, entre as flores. As mesmas flores que antes pareciam tão belas, agora pareciam pálidas. Ela compreendeu, naquele momento, que Zair podia tocá-la, mas ainda não sabia confiar. E sem confiança, o amor seria apenas mais uma prisão. O quarto parecia maior naquela noite. Mais frio. Mais vazio. Safi estava sentada na cama, abraçada aos próprios joelhos, os olhos fixos no colar de ônix que Zair lhe dera. Aquela pedra, que antes parecia carregar poder, agora lhe pesava como uma corrente. Yasna entrou em silêncio, trazendo uma bandeja de chá de jasmim. Ele está trancado no escritório desde a briga, disse a criada, com voz baixa. Mandou dobrar a segurança nos portões. E dispensou metade dos empregados do jardim. Safi olhou para ela. Ele acha que pode controlar o mundo só porque tem medo de perdê-lo. Yasna se aproximou, sentando-se na beirada da cama. O Sr. Zair nunca amou alguém como você. Por isso está assim. Um homem que nunca foi amado, se desespera quando ama pela primeira vez. Safi abaixou os olhos. Seu peito estava apertado. Uma parte dela queria perdoá-lo. Outra, queria liberdade. Queria algo que nunca teve, o direito de escolher por si mesma. Horas depois, Zair entrou no quarto. Não como um rei. Não como um senhor. Mas como um homem quebrado. Os olhos fundos. A barba por fazer. A respiração trêmula. Eu vim te pedir algo, disse ele, com dificuldade. Safi se manteve em silêncio, observando. Me desculpe. Ela piscou. Não esperava isso. Eu fui tomado pelo medo. Achei que você fosse me abandonar. Que qualquer homem com um sorriso mais limpo me roubasse aquilo que me torna humano quando estou com você. Zair. Eu não sou esse monstro que o mundo teme, ele continuou, a voz embargando. Mas às vezes, sou pior. Porque machuco quem eu mais desejo proteger. Safi se levantou. Eu não sou sua propriedade. Eu vim do convento sem saber o que era ser mulher. Você me mostrou isso, mas não tem o direito de me tratar como objeto quando sente medo. Ele assentiu. Engoliu em seco. Por isso vim te dar sua liberdade. Ela arqueou as sobrancelhas. Está me libertando? Zair retirou do bolso uma pequena chave. Do portão da frente. Do mundo. Do meu coração, se quiser. Pode ir. Ou pode ficar, como minha igual. Safi caminhou devagar até ele. Pegou a chave de sua mão e a segurou por um instante. O olhar dela se perdeu no dele.
E então, num gesto suave, devolveu a chave. Eu não quero fugir, disse, com a voz trêmula. Mas quero que, da próxima vez que sentir medo, me olhe como homem. Não como dono. Zair caiu de joelhos. Literalmente. Como se o chão tivesse se tornado o único lugar possível para alguém que acabava de ser perdoado. Eu não sou digno de você. Então aprenda a ser, respondeu ela, ajoelhando-se à frente dele. E eu estarei aqui. Um dia de cada vez. Os olhos dele marejaram. Ela o abraçou. E naquele abraço, não havia mais muros. Só dois corações despidos de orgulho, tentando amar. O palácio estava diferente. As luzes pareciam mais suaves, o ar mais leve. As paredes já não pareciam sufocar, e sim proteger. Havia flores frescas por todos os corredores, música baixa nos salões, e um silêncio que deixava de ser opressor, para se tornar paz. Zair mudará. Desde aquela noite, ele deixará de lado os jogos, os testes, o controle. Pela primeira vez, ele era presente. Humano. Real. Os dias eram marcados por conversas longas à beira da fonte, leituras compartilhadas, risadas discretas e toques que diziam tudo o que as palavras ainda não sabiam nomear. Safie, por sua vez, parecia florescer. A menina tímida, que temia o mundo e escondia o olhar, agora andava com a cabeça erguida, os passos firmes, e a alma serena. Sua presença enchia os espaços com algo novo, esperança. Ela sabia que ele ainda carregava fantasmas. Mas agora, ele não se escondia deles. Dividia com ela as dores, as culpas, os arrependimentos. E ela, com uma paciência quase divina, oferecia aquilo que ele nunca conheceu, acolhimento. Mas todo final de conto de fadas precisa ser testado. Foi numa noite clara, quando a lua parecia uma lanterna sobre o deserto, que o passado bateu à porta. Literalmente. Yasna veio correndo até o salão principal, onde os dois estavam juntos lendo poesia. Senhor, há uma mulher no portão. Diz que se chama Soraya. O nome congelou o ar. Zair levantou-se devagar. Seu rosto perdeu a cor. Safie sentiu um calafrio percorrer a espinha. Quem é Soraya? Ela perguntou. Zair hesitou. Depois respondeu. A mulher que me destruiu. A mulher entrou no palácio como quem ainda se achava dona dele. Usava um vestido justo, salto alto e os olhos pintados com arrogância. Mas havia algo nela que o tempo não perdoou, o olhar cansado. A beleza ferida. Vim buscar o que é meu, disse, diante de Zair. E o que exatamente você acha que ainda lhe pertence? Seu nome. Sua fortuna. Seu arrependimento. E talvez, sua alma. Safie, que assistia à cena de longe, permaneceu em silêncio. Você fugiu com meu irmão. Me traiu. Me deixou sangrando. O que quer agora? Ele morreu, disse Soraya, num tom seco. E agora percebi que fiz a escolha errada. Zair sorriu. Mas era um sorriso triste. Eu também. Durante anos, escolhi odiar. Escolhi não amar ninguém por sua causa. Mas agora, finalmente fiz uma escolha certa. Ele virou-se. E estendeu a mão para Safie. Quando Zair estendeu a mão para Safie, o tempo pareceu parar. Soraya congelou, os olhos tremendo entre o orgulho e a humilhação. Ela, que anos antes o havia deixado em pedaços, agora via o homem diante dela inteiro, inteiro porque amava outra. Safie caminhou até ele com passos lentos, mas firmes. Seu olhar estava fixo em Zair, e não na mulher que tentava manchar aquele momento.
Ele segurou sua mão. E então disse, com voz firme, sem hesitação: esta é a mulher que me devolveu a alma. Não com beleza. Não com promessas. Mas com silêncio, paciência e fé. Ela não me pertence. Eu é que pertenço a ela. Soraya forçou um sorriso. Você realmente se apaixonou por uma virgem de convento? Não. Eu me apaixonei por alguém que teve coragem de me ver quando nem eu conseguia. Que me enfrentou com o coração aberto e me ensinou que amar não é ter controle. É confiar. Soraya deu um passo para trás, abatida. Então é isso? Isso é o que sempre deveria ter sido. Ela nada mais disse. Apenas virou-se e caminhou em direção à porta principal. Mas antes de sair, lançou um último olhar a Safie. Cuide bem dele. Porque no fundo, ainda há muito em Zair que o mundo nunca entenderá. Safie apenas assentiu. Eu não quero entendê-lo. Quero sentir com ele. E isso, nem o mundo pode tirar de nós. A porta se fechou. Com ela, um ciclo. Naquela noite, Zair e Safie caminharam juntos até o jardim, onde a fonte murmurava sua canção eterna. Você ficou em silêncio, ele disse, olhando o céu. Porque não havia nada que eu precisasse dizer. Você sabia quem era. E sabia quem era eu. Isso bastava. Zair a puxou pela cintura, colando seus corpos sob a lua. Seu olhar era sereno. Profundo. Diferente de tudo que ela conhecera. Eu nunca soube o que era paz. Nunca entendi o que significava dormir com o coração leve, até você. Safie sorriu. E eu nunca soube que poderia amar alguém que já teve tantas sombras. Mas as suas, me ensinaram a acender luzes dentro de mim. Eles se beijaram. Mas não com urgência. Era um beijo de quem se escolhe. Um beijo maduro, calmo, cheio de significado. Depois, ele se ajoelhou. Sim, novamente. Mas dessa vez, com um sorriso nos lábios. Eu não tenho um anel. Nem promessas de perfeição. Mas tenho minha alma. E ela só encontra sentido se for com você. Zair ergueu o rosto. Casa comigo? Safie levou a mão à boca, os olhos cheios d'água. Não por medo. Mas por gratidão. Sim. Mas com uma condição. Qual? Que você nunca mais tente me calar. Que meu amor por você seja liberdade. Zair sorriu, de forma inteira. Seu amor já é minha salvação. Meses depois, o palácio estava diferente. Não pelas flores. Nem pelas cores. Mas porque o silêncio havia partido. Havia música, risos, e uma nova vida crescendo no ventre de Safie. Uma vida concebida na noite em que o medo se transformou em amor. Zair, agora pai, caminhava ao lado dela pelos mesmos corredores onde antes se escondia. Seu olhar já não fugia do espelho. Porque, pela primeira vez, ele se reconhecia. Não como o sheik temido. Mas como o homem que foi salvo, por uma menina do convento. E assim termina essa história. De dor, fascínio, desejo reprimido, fé, e redenção. Porque às vezes, o amor não grita. Ele sussurra. E muda tudo. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.